Salve, salve, amigos do Guarujá! Antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast Câmera Certa. É o meu, o seu, o nosso podcast, produzido aqui nos estúdios da Unaerp Campus Guarujá. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e também espero pela sua participação. O nosso e-mail é o meu nome, josé@jantalia.com.br. Também é um canal nosso de comunicação. Mais uma vez, hoje nós temos uma entrevista muito legal e o tema será fisioterapia. Nós vamos conversar com ela, é a professora Ana Paula Siqueira. Veja, ela é graduada em fisioterapia, ela é de Mogi das Cruzes, viu? Mas está há muitos anos aqui no Guarujá, ela vai contar pra gente, e ela também é mestre em saúde pública pela USP, a Universidade de São Paulo. E é a coordenadora do curso de fisioterapia, olha que interessante, da Unaerp. Professora Ana Paula Siqueira, finalmente conseguimos. Sim. Nós programamos muitas vezes essa entrevista, mas na verdade nem por culpa dela e nem minha. São as ocorrências, né? As intempéries do dia a dia acabaram fazendo com que a gente adiasse. Mas a gente vinha conversando antes das férias e agora conseguimos conversar. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Fico muito grata pelo convite de vocês de poder estar participando aqui hoje e depois, né, da gente ter tentado combinar algumas vezes e não ter dado certo. Mas hoje deu e a gente vai falar um pouquinho sobre fisioterapia. Muito legal. Como é que a fisioterapia surgiu na vida da Ana Paula Siqueira? Bom, foi durante a Copa de 98, que a gente teve aquela situação do Ronaldo, e aí foi quando realmente a fisioterapia apareceu, o fisioterapeuta quem tratou ele, para ele conseguir retornar a jogar, e aí me chamou a atenção, fui um pouquinho atrás, era o ano que eu iria prestar o vestibular, conhecer um pouquinho sobre o curso, e me apaixonei pela físio. Até então, né, não só, nesse caso, o tratamento dele, mas da oportunidade de conseguir ajudar pessoas a reabilitarem, a voltarem às suas condições, às suas atividades de vida diária. Agora, você se graduou em que universidade? Chama Faculdade do Clube Náutico Mogiano, em Mogi das Cruzes. Que é a sua cidade natal. Isso, que é a minha cidade natal. Hoje, atualmente, eu moro aqui na Baixada, moro em Santos. E por que aí, então, a especialização, melhor dizendo, o mestrado em saúde pública? O que você achou de interessante nessa continuidade? Depois que eu me formei, acabei fazendo a especialização em terapia manual, toda essa parte musculoesquelética, e aí veio a oportunidade de fazer o mestrado na USP. Em saúde pública, numa parte que a gente viu questões de poluição, a gente fez um estudo comparativo entre Cubatão e Atibaia para ver a interferência da poluição em crianças. Que até então Atibaia era considerada uma cidade não poluída, Cubatão teoricamente poluída, e no fim, fazendo espirometria, não houve diferença significativa nas crianças em relação à poluição. Mas aí foi no mestrado que eu acabei conhecendo vários professores, tive a oportunidade de fazer algumas matérias na medicina, né, na parte de geriatria e gerontologia, e aí me apaixonei por essa área, que é a área que eu atuo até hoje. Sou professora das disciplinas desse processo de envelhecimento e atuo atendendo pacientes em geriatria. Então você tem uma atuação também grande na área de geriatria. Isso, nessa parte de processo de envelhecimento. Isso é muito interessante. Agora, você chegou a fazer assim atendimento clínico, em clínicas, antes de dar aula, antes de ensinar? Fiz. Na realidade, eu já estou na Unaerp há 23 anos. Comecei como fisioterapeuta, depois como docente, e estou há 10 anos no cargo de coordenação. Mas, além disso, já tive clínica, fiz bastante atendimento home care, e aí agora na Baixada estou retornando com os atendimentos nessa área. Bom, você tem muita experiência, claro, um contato com estudantes. Por que a moçada procura fisioterapia? O que você sente? Qual é o atrativo, né? É um dom, a pessoa... O que faz os jovens estudarem fisioterapia? A gente fala jovens, mas também deve ter adultos também fazendo, né? Tem bastante. Eu acho que a fisioterapia, nesses anos todos que eu estou na docência, ela passou por vários momentos em que as pessoas, os alunos procuravam um curso pensando em reabilitação. Depois disso, a gente sabe que fisioterapia não é só reabilitação.
teve num determinado momento as pessoas procurando a parte de dermato, da parte de estética, que a gente teve uma crescente, e hoje os alunos procuram pela parte de esportiva, que é uma área relativamente mais nova e que no mercado tem crescido demais. Então, na verdade, foram momentos. E agora a gente percebe isso nos nossos alunos. São alunos mais novos, é até interessante, nesses anos a gente tem notado, e que ao mesmo tempo eles já sabem mais o que eles querem, porque a fisioterapia, das profissões que a gente tem, ela é uma das mais novas. Ela foi realmente reconhecida só em 1969, ela tem pouco mais aí de 50 anos. 69. 69. Então ela não é uma profissão tão antiga, da gente pensando nas outras. Então ela tem crescido. É o que eu sempre falo para os alunos. Infelizmente, nós tivemos a pandemia, mas para a gente ela foi importante como fisioterapeutas, que foi realmente quando a nossa profissão teve um reconhecimento ainda maior, não só na fisiorrespiratória, mas em todas as áreas. Então, depois disso, a gente tem visto as pessoas procurarem mais o curso para fazer. Parece simples, mas para quem não é da área, talvez não seja. Eu acho que não é. Qual que é o limite da fisioterapia e a medicina? Onde que uma termina, outra começa? Ótima pergunta, que é sempre até uma dúvida que os alunos têm, é uma coisa que nós discutimos bastante. Apesar das duas serem áreas da saúde, elas são bem diferentes. Nós precisamos dos médicos, né, para fazerem o diagnóstico clínico. E quem faz o tratamento depois que é passado para a fisioterapia somos nós. Então, somos nós quem traçamos os objetivos da fisioterapia e traçamos o tratamento fisioterapêutico. Então, o médico ele faz o diagnóstico, ou uma cirurgia, e vai depender da área, e quem vai tratar esse paciente, reabilitar, a gente vai avaliar o que ele precisa, são os fisioterapeutas. De acordo com o que está escrito... Vamos exemplificar. Digamos que veio um diagnóstico de hérnia de disco. É uma patologia bastante comum. A gente tem um diagnóstico clínico que foi um médico quem fez. Depois disso, através desse diagnóstico, a gente faz a avaliação no paciente, que existem vários testes, um exame físico, e aí a gente traça o tratamento deste paciente. Esclarecendo mais um pouco, o fisioterapeuta ele pode tomar uma decisão, olha, você tem isso? Ele pode fazer isso? Qual que é o limite? O diagnóstico da patologia, não. Quem faz isso é o médico. Mas o diagnóstico, por exemplo, da questão da dor, das limitações, das incapacidades, isso a gente faz durante a nossa avaliação. Seria correto eu falar uma coisa mais corriqueira? O fisioterapeuta pode ou não é essa a definição? Acho que não é isso, não. Até para tentar exemplificar melhor isso. É uma dificuldade, viu? Quem é leigo é o que a gente tem. E, na verdade, eu quando faço assim, uma entrevista, né, eu tenho que pensar também muito na pessoa que está assistindo. E eu me coloco lá porque eu também não sei. O que eu estou te perguntando realmente são dúvidas. Né? E você está esclarecendo muito bem. E até um tempo atrás, é o que a gente fala, como eu falei, a físio ela é uma profissão mais recente em relação às outras. Então ainda existia e ainda existe um pouquinho disso, de acharem que é o médico quem tem que definir o que o fisioterapeuta vai fazer. E isso não existe. Quem define o que o físio vai fazer é o fisioterapeuta. E aí, como eu dei exemplo da hérnia, a gente poderia dar vamos na geriatria. O paciente, um idoso, teve uma queda, fraturou o braço, teve que passar por uma cirurgia. O ortopedista vai fazer essa cirurgia. Depois que terminou, ele liberou para o tratamento fisioterapêutico para voltar a ganhar movimento, ganhar força, voltar com suas atividades de vida diária. Quem vai traçar este tratamento é o fisioterapeuta. Você vai dizer qual é o exercício, qual é a carga, qual é a posição, que equipamento que vai ser utilizado. Isso não é o médico, não é o médico, é o fisioterapeuta. Muito legal. E é bem legal isso, porque depois que a gente já termina de reabilitar, o paciente recuperou o movimento, já está bem, já conseguindo fazer os exercícios, as atividades dele, a gente também esbarra num outro profissional. Que a gente também tem um limite que é o educador físico. Eu pensei que era uma pergunta que eu ia fazer, mas não é essa que eu ia fazer. Mas é o educador por quê? Físico. Qual que é esse limite? O limite a gente só trabalha com reabilitação. Quem vai depois fazer atividade física é o educador físico.
A gente também, senão a gente começa a invadir a profissão deles. Então, também existe esse limite. Agora, você não indica você pode conversar, mas não indica para o professor de educação física o que tem que ser feito. Não, também. A gente não interfere nos exercícios que o educador vai fazer. O que normalmente a gente faz, a interação que a gente tem, principalmente na área que eu trabalho, é o paciente passou por um procedimento desse. Eu faço um relatório do que foi feito, como é que ele encontra, questões de força, e quem vai saber o que vai fazer, se vai fazer com 10 quilos, 5 quilos, é o educador físico. A gente não faz, não direciona, não fala o que ele vai fazer. Então... Muito legal. E a figura do massagista, onde é que se encaixa nisto tudo? Eu tenho depois mais um profissional também que eu acho que você já está desconfiada. Massagista. Bom, existem cursos que qualquer pessoa ela pode fazer. E era até uma brincadeira que faziam antigamente. Chamavam a gente, quando querem brincar, e a gente fala de provocar, chamam o fisioterapeuta de massagista. Nós não somos massagistas de forma alguma, mas utilizamos algumas técnicas de massoterapia no atendimento do paciente. Isso realmente existe. O massoterapeuta, o massagista, é aquela pessoa que fez um curso para fazer uma massagem relaxante, às vezes até mesmo uma drenagem, mas não é alguém qualificado para tratar patologias. Para receber uma indicação do médico, vai fazer isso de maneira nenhuma. Não, de jeito nenhum. Até mesmo é o cuidado que eu sempre falo para os alunos, até quando vêm procurar o curso. Às vezes a gente tem algumas pessoas que já são esteticistas, já são massagistas e querem trabalhar com a parte de dermato, parte estética. E eu sempre explico para eles, quem faz o tratamento depois de, por exemplo, uma abdominoplastia, uma lipoaspiração, um implante, uma prótese mamária, é o fisioterapeuta, que trabalha na área específica de dermatofuncional. E a acupuntura? Onde entra nesta história? A acupuntura é uma especialização que a gente tem dentro da fisioterapia. É da fisioterapia? Não só da fisioterapia. E a gente tem vários profissionais que podem fazer. O dentista, o biomédico, o médico. Aí existem outros profissionais. Ainda é uma briga muito grande entre os conselhos, quem realmente pode trabalhar com a acupuntura. Mas teve um tempo atrás até que teve questões do ato médico, tentando impedir que outros profissionais pudessem trabalhar com a acupuntura, mas isso... terminou, no fim, todos esses profissionais podem trabalhar. Só que tem a questão de ser um curso longo, que as pessoas também confundem, não é um curso de final de semana, é uma especialização que demanda tempo e ela tem um conteúdo bem robusto para realmente ser chamado de acupunturista. Não é uma coisa assim que a pessoa vai lá, vê numa revista, lê uns livros, não. É uma coisa bem mais... Bem, tanto é que o CREFITO, né, que é o nosso conselho, reconhece como especialização de acordo com a carga horária que esse profissional faz depois que se forma. Existem pessoas que vão depender da fisioterapia o resto da vida? Sempre vão ter que fazer ou não? A gente não fala assim que vai depender para sempre. Até quando eu fiz o curso, eu tinha uma outra visão. Por exemplo, na área de neurologia, paciente tetraplégico, paraplégico, ou mesmo as crianças com paralisia cerebral, com síndrome de Down. E aí a gente não vê mais isso. A gente tem um tempo de reabilitação. A gente sabe que depois que chega no limite... a gente não consegue ganhar muito mais do que aquilo. E pelas orientações que a família recebe, os cuidadores recebem, eles conseguem trabalhar com essa criança, com esse adulto em casa. E o que a gente propõe? Até para não ficar uma coisa depois de uns anos cansativa, a gente fala, faz um período, aí depois retorna, dá um espaço de tempo, aí se tem alguma piora ou melhora do quadro, retorna, a gente faz uma reavaliação. Mas tem algumas áreas que acabam perdurando aí muito mais tempo, e aí eu não digo assim, vai precisar para sempre da físio, mas vão ter vários momentos aí que vai ter que retornar para atendimento. Eu quero pedir para você se você pode falar sobre o curso, se você consegue fazer assim um resumo do que é o curso de fisioterapia, justamente para quem está acompanhando e está pensando em fazer. Quantos anos são? O que acontece no primeiro semestre, segundo semestre? Você tem assim um mapa disso aí? Eu sei que é complicado, né? Porque é um curso muito longo, né? Também não é tão longo assim, mas, enfim, você consegue apresentar isso? Claro. O curso de fisioterapia, ele tem uma duração de 5 anos. Como são esses 5 anos, que é a curiosidade que todo mundo tem, que eu sempre explico para os candidatos, para os alunos.
A gente tem os primeiros anos, primeira e segunda etapa, que a gente chama de matérias mais básicas. Que são as matérias básicas? A gente precisa da base para que eles consigam começar a compreender as matérias mais específicas. Então, a gente começa o curso com as matérias lá de anatomia, fisiologia, biomecânica, e é sempre uma crescente. Depois, quando tem a terceira, a quarta etapa, a quinta e sexta, que seria o segundo e o terceiro ano do curso, começam as matérias com mais prática, cinesioterapia, eletroterapia, que são os recursos que a gente tem para realizar o atendimento junto ao paciente. E depois começam o que a gente chama das profissionalizantes, que são todas as áreas de atuação que a gente tem na físio, que as pessoas nem conseguem imaginar o tanto de áreas, o campo que a gente tem para fazer atendimento. E aí os alunos vão fazer geriatria, dermatofuncional, reumatologia, ortopedia, traumatologia, neuroadulto, neuroinfantil, cardio, pneumo, UTI e dentre várias outras. Então eles fazem todas essas disciplinas e aí a gente tem o último ano, que é o mais esperado pelos alunos, que são os estágios. A fisioterapia ela tem uma particularidade. O aluno ele tem que fazer o estágio dentro da universidade, né, com supervisores de estágio, porque nós temos, cada supervisor é especializado na sua área. Então, o de neuro é especializado mestre e doutor em neuroadulto, tem de neuropediatria. Então, todos os professores têm a especialidade na área em que faz a supervisão. E aí eles passam. Alguns estágios acontecem dentro da universidade e outros em campo externo, como, por exemplo, dentro de hospital, né, que é a parte de UTI, enfermaria. A gente tem instituições de longa permanência e mesmo a parte de atenção básica que a gente faz dentro de algumas USAFAs, o atendimento. E estamos começando aí com o estágio de fisioterapia esportiva, que é o que mais a gente tem visto uma crescente e é a procura de muitos alunos na hora de fazer o nosso curso. Muito bacana. Fisioterapia tem residência, sim ou não? O que tem é, depois que os alunos terminam o curso, eles acabam tendo uma preferência por alguma área, e aí tem as especializações. E aí a gente orienta, terminou, não tem como parar de estudar, e tem que se especializar cada vez mais no que eles querem trabalhar. Esse parece que é o caminho da humanidade mesmo, não né? Tem Especialização jeito. Não tem jeito, né? Não, é o que a gente fala, a área da saúde é estudar para sempre, que nem eu falo, são 23 anos de formada e não tem como parar, porque tudo muda, tudo atualiza, novos tratamentos, novas perspectivas, tudo vai mudando no decorrer dos anos. E é que nem eu falo, mesmo as áreas, se eu fosse pensar há 23 anos atrás, o que a gente tinha de atuação na física e o que a gente tem hoje é incomparável, do tanto que a gente pode ajudar. Não só, que nem eu falei, em reabilitação, mas hoje em dia a gente está na atenção básica, que a gente fala de prevenção primária, secundária, e não só quando o paciente tem uma patologia. A gente pode trabalhar, por exemplo, dentro de indústrias, de empresas, fazendo o quê? A cinesioterapia laboral, vendo as questões ergonômicas daquele ambiente, que seria antes de que acontecesse alguma lesão, alguma doença ocupacional. É um exemplo. Então, a gente atua dentro de escola, dentro de creche. A gente tem aqui um projeto dentro do ARAS, que a gente faz ecoterapia com as crianças da neuropediatria, faz o atendimento junto com a supervisora de estágio, e os alunos podem participar, dando, desde a primeira etapa, dando suporte, ficando ali do lado do cavalo, ajudando a criança a montar e interagindo aí já com a família, com o professor, com outros colegas. Então, a gente tem uma série de áreas e projetos vinculados ao curso. Na verdade, essa parte da nossa conversa até entrou no que eu iria comentar, mas você foi muito legal, você já deu uma definição excelente, né, das possibilidades, né, e das perspectivas de quem está fazendo o curso. Agora, você avalia que atualmente tem campo de trabalho, porque as universidades estão despejando profissionais no mercado, né? Nós temos trabalho para todos, como é que está isso? Olha, para a gente, né, que a maioria dos docentes estão comigo desde o começo do curso, é super gratificante ver os nossos alunos onde eles estão. E é uma coisa também, eu sempre falo no primeiro dia de aula para os alunos, campo sempre vai ter. Se a gente continuar estudando, fizer a coisa certa, a gente sempre vai ter emprego. E, como eu falei, como aumentou o número de áreas para a gente atuar, para a gente trabalhar,
o que não falta é paciente para a gente atender. Mas desde que seja feito um trabalho sério, um atendimento sério, porque senão realmente fica difícil. Certamente, então, já aconteceu nesses anos todos de você estar andando, estar visitando algum local, em alguma atividade ligada à fisioterapia e encontrou alguém que foi teu aluno, que passou pelo curso e está profissionalmente encaixado. Isso deve acontecer muitas vezes, né? Muitas Sensação vezes. sua do educador. Bom, não tem palavras para descrever. Tanto é que eu já tenho no meu curso egressos nossos atuando, dando aula no curso. E são realmente em vários lugares, dentro de hospital, em clínica. Normalmente, em semanas acadêmicas, nós convidamos eles para virem participar. Não tem como descrever essa sensação. E principalmente de vê-los bem no mercado de trabalho, escutar de outros profissionais elogios sobre esses egressos nossos. Então, é saber que a gente está no caminho certo, que nós estamos fazendo um trabalho sério com eles. No curso de fisioterapia, existe algum tipo de solenidade antes da colação de grau que vocês fazem? Sim, nós temos, quando os alunos estão no 4º ano do curso, a cerimônia pré-estágio, que é quando o aluno já concluiu todas as disciplinas teórico-práticas do curso e eles vão para os 10 estágios que nós temos. E aí, como que funciona essa cerimônia? Eles convidam os familiares, convidam os professores, que normalmente são os supervisores de estágio, e aí a gente explica a importância daquele momento, que é quando eles saem da sala de aula para começar os atendimentos aos pacientes. E aí, dentro dessa cerimônia, eles recebem, né? Eles já fazem um quadro com a mão deles, que é um dos símbolos da fisioterapia, e é algo que eles conseguem guardar aí de recordação depois que eles acabam de se formar. E me parece que isso é muito interessante, né? Acaba mostrando para o aluno que a formatura, que a colação de grau está chegando. Exatamente. É importante porque eles entendem que eles saíram, até eu falo que vão desabrochando realmente, que acaba aquela fase de que eles só vão estudar e fazer prova para uma fase que eles vão atender, ou seja, de certa forma eles estão sendo profissionais, eles estão sendo fisioterapeutas, porque são eles que vão traçar o diagnóstico fisioterapêutico, o tratamento do paciente, vai avaliar essa pessoa e vai tratá-lo. Eu gosto muito de colocar isso. Não só a parte física, porque ser fisioterapeuta ele vai muito além disso. Primeiro, essa parte de saber escutar. Muitos dos pacientes que chegam aqui, eles chegam fragilizados. Não é fácil acordar e dormir com dor, que é o que acontece com muitos pacientes. Então, não é só vai, faz um exercício, coloca um aparelho. É o quê? Essa parte de humanismo, essa parte de solidariedade e também a paixão que tem que ter por tratar de pessoas. Eu sempre falo, fisioterapeuta não é aquele profissional que vai atender e ficar meia hora. Ele vai fazer às vezes 10, 20, 30 sessões. Então, a gente tem realmente que gostar de gente. Não tem outro jeito de ser fisioterapeuta. Um ponto que eu queria detalhar um pouquinho mais. Da procura pela fisioterapia, qual o interesse que está se sobrepondo? É o esporte? É a geriatria? O que mais significado tem? O que tem, na verdade, trazido o estudante para cá? Eu posso falar dos 2 últimos anos, até essa turma que entrou, que está no nosso primeiro ano, é uma turma grande, e pela primeira vez quase metade homens, que normalmente a gente tinha uma predominância maior de alunas do que alunos. E essa turma é bem diferente. E aí, conversando, sempre a gente tem um primeiro dia, um bate-papo, e é pela fisioesportiva, é o interesse. As mulheres, normalmente, elas vêm ainda não sabendo muito bem o que querem, um pouco ligadas às vezes à área da parte de estética, mas eu sempre, nesses anos, a gente vai adquirindo algumas experiências. O aluno, ele vem com uma ideia, já do que eles gostariam de fazer, mas no decorrer do curso, as coisas vão mudando. E quando eles vão para o último ano de estágio, é muito legal o que acontece. Desabrocha realmente. Eles, às vezes, vão gostar de uma área que eles jamais imaginaram que eles iriam se interessar. Então eu sempre falo para eles vieram para um propósito, mas muitos, acho que 75% dos alunos, quando eles vão se formar,
não é mais a área que eles tinham pensado em iniciar. Tanto é que eu faço uma coisa com eles. Eles fazem uma carta, no primeiro dia que eu sou professora da primeira etapa, do motivo pelo qual eles escolheram a Físio, porque eles estão aqui. E eles abrem essa carta novamente no último ano, quando eles estão lá no estágio. Quando a gente vai fazer o encerramento do curso, eles abrem para ver se realmente aquilo que os trouxeram aqui é o mesmo motivo pelo qual eles estão se formando. Ana Paula, certamente alguma coisa eu não perguntei, porque o nosso tempo é corrido, você inclusive também tem aulas hoje, né? Já está, me alertou bastante também sobre isso, que é muito legal, mas eu gostaria, dentro do possível, que você colocasse alguma coisa que eu não perguntei, que você acha importante. A entrevista sempre tem uma lacuna, por favor, ocupe-a. E também para suas considerações finais, se você entender necessário. Bom, acho que o mais importante da Físio, a gente até comentou, que é entender essa diferença que vai do médico para o fisioterapeuta, que é algo que a gente tem brigado e conversado bastante, de mostrar a importância do físio. Que as pessoas entendam que a fisioterapia ela é importante, que procure o fisioterapeuta em momentos assim, agora pensando até mesmo em tratamento. Muitas vezes as pessoas vão deixando, vão sentindo dor, vão deixando para depois, e essa dor ela aumenta, a patologia ela vai piorando, e aí quando a gente vê uma coisa que poderia ser simples de ter trabalhado, de ter melhorado, ela já evoluiu bastante. E aí até pensando na geriatria, a gente sabe que o Brasil está evoluindo para um país idoso, que em 2050 a gente vai ter a inversão da pirâmide, a gente vai ter muito mais idosos do que pessoas mais jovens, e com isso também o número de doenças crônicas ela vai aumentar, e até a importância não só dos alunos se conscientizarem com isso, que é uma coisa que a gente trabalha bastante, mas das pessoas procurarem o quanto antes o médico, o tratamento, a fisioterapia, porque a gente sabe que prevenção é a chave de tudo. Professora Ana Paula, muito obrigado pela sua participação. Eu quem agradeço. Obrigada. Nós conversamos hoje com a coordenadora de fisioterapia da UNAERP Campus Guarujá, professora Ana Paula Siqueira. Se Deus nos permitir, na primeira oportunidade, nós vamos retornar com mais um Câmera Certa, especialmente para você. Por conta disso, contamos com a sua audiência e até lá. Por enquanto, salve, salve, amigos do Guarujá. Valeu!